Olá, queridos equipistas da região RS1. Somos Joyce e Gerson Garcia e estamos aqui mais uma vez para o nosso Momento 14 na RS1. Neste mês, teremos a oportunidade de conhecer um pouco mais da vocação do nosso querido Padre Jameson. Aproveitem, pessoal! Bom dia a todos. Eu venho aqui para falar um pouco sobre minha história vocacional e também sobre o movimento da equipe da Nossa Senhora, do movimento dos casais. Me apresento, sou o Padre Jameson Meakir, haitiano. Eu pertenço da Congregação dos Padres Missionários São Carlos Escravinianos. Faz 7 anos que estou aqui no Brasil. Minha primeira missão foi em Manaus e depois a segunda missão em Porto Alegre, no centro, na rua Dr. Barros Cassal, acompanhando os migrantes. Eu fazia parte da conferência episcopal, coordenando o pastorado migrante a nível estadual, e agora estou na paróquia São José da Vila Nova faz 1 ano e 3 meses. Em relação à minha história vocacional, eu nasci numa família de 4 filhos, junto comigo 2 homens e 2 mulheres. Sou o único padre religioso da minha família. E minha mãe era bem religiosa, minha mãe já faleceu, meu pai não tanto, né? Eu ingressei no seminário nos anos 2006, eu tomei essa decisão, né? Meu pai me apoiava, não me apoiava, me apoiava numa certa forma, mas ele não queria, né, essa opção de vida para mim, né? Mas como Deus chama de diferentes formas, então eu fui lá no seminário para poder fazer um caminho de discernimento, para ver o que Deus queria para mim, né? Então, como isso surgiu? Como eu disse, minha mãe sempre nos levava para a missa, domingo de tarde. Nós éramos crianças, não entendíamos nada, mas ela começou assim, né? Foi a primeira catequista, né? E depois aí eu recebi a primeira Eucaristia, o Crisma. Então não é na minha família, na minha cidade, minha comunidade, sempre tinha padres jovens, né? Os padres jovens eram uma inspiração para todos nós, os jovens, vendo eles como eles falavam e o povo escutava. Então acredito que a partir daí surgiu a vocação, né? Vendo eles, surgiu essa ideia de ser como eles, né? Falar e o povo escuta, né? Então eu acho que a partir dali surgiu essa vocação, mas eu não tinha entendido nada. Mas quando terminei meu colégio e depois eu entrei na faculdade, eu fiz 1 ano, só 1 ano da faculdade, da parte da comunicação, e tinha um amigo perto, um vizinho, né, que ele tinha um contato com os padres escravinianos. Ele me convidou para participar numa confraternização que foi realizada no início do ano, né, lá no Haiti, na minha cidade. Eu fui e depois eu gostei, eu comecei a acompanhar essa caminhada vocacional. Eu entrei nos anos 2006 e depois eu comecei no ano propedêutico e terminei a filosofia. Depois de 3 anos eu fui para México para fazer noviciado. De noviciado terminei, eu fiz os primeiros votos, e depois eu fui para a Colômbia, Bogotá, para fazer a teologia numa faculdade que se chama Javeriana, uma faculdade dos padres jesuítas. Eu terminei a teologia. Eu fui ordenado diácono, mas antes disso eu fiz os votos perpétuos. Quando eu terminei, depois da celebração, né, sendo diácono, então chegou a minha destinação como
padre missionário, né? E naquele tempo, 2016, tinha bastante imigrantes, sobretudo migrantes haitianos. Então, sendo haitiano e falando espanhol também, e tinha a migração dos venezuelanos, então os padres decidiram me enviar para o Brasil para acompanhar, né, os migrantes haitianos, os migrantes venezuelanos e também para poder falar a língua, né? Então aí foi decidido. Eu cheguei aqui no Brasil em 2016, até então estou aqui, né? Estou gostando da missão. E o povo brasileiro é um povo diferente e cada estado tem uma cultura diferente, mas me adapto, né? Eu considero que eu tenho essa facilidade de adaptação, me adapto dentro da cultura e assim a gente vai trabalhando, né? Com muita alegria, com muita alegria. Que é dos meus movimentos, o movimento das equipes, né? Quando eu cheguei aqui o ano passado, e os padres que estavam aqui na paróquia sempre acompanhavam, tanto os padres do noviciado, do seminário e aqui na paróquia, sempre tem uma equipe para acompanhar. Então eu recebi essa herança de uma equipe Nossa Senhora de Caravaggio, parte do padre Agostinho Betu. Então, chegando, e ele me passou e depois saí acompanhando. Para mim é um movimento novo, mesmo eu tinha escutado, eu tinha ouvido, né, falar sobre esse movimento, mas nunca tinha acompanhado. Então, desde o ano passado, minha equipe tinha 3 casais, agora 2, né? Então a gente, a partilha, a experiência enquanto como casais, né? Eu como padre, então é uma riqueza, é uma riqueza que vale a pena, isso um fortalecendo o outro, e assim a gente vai caminhando até a santidade, porque todos nós estamos, independentemente dos movimentos pastorais, ou a opção de vida, não todos nós, né, temos o mesmo objetivo, a mesma meta e todo o caminho à santidade, né? Então é novo, né? Um movimento novo para mim, aprendendo e gostando também, e eles, né, tendo dificuldade, desafio, mas eles são firmes, sobretudo os 2 casais que ficam, estão bem firmes, caminhando, tendo esperança de conseguir outros casais para poder fazer parte dessa equipe. Hoje em dia, nesse mundo, nessa sociedade que nós estamos vivendo, tem dificuldade, né? Poucos casamentos, né? Desde quando eu cheguei aqui, apenas eu celebrei 2 casamentos, então isso é uma crise tanto a nível congregacional, a nível igreja e também a nível sociedade. A gente está passando, a gente tem que saber como lidar com isso, mas estou gostando. Os casais que a gente tem que abraçar para seguir, né? Fazendo a nossa missão. Deus poderoso, pela intercessão da nossa Mãe Maria, derrame sua bênção sobre todos nós, sobre todos os casais, a vida religiosa, as pessoas que se dedicam toda a sua vida para o reino de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.